E nós vamos começar o nosso bate-papo aqui com o auxílio da nossa querida repórter aqui da Rede Super, a Rejane, que da redação manda uma pergunta para os meus convidados. Olá, boa tarde a todos. Vocês já viram que lá no site redesuper.com.br tem em destaque a campanha Rede Super Não Pode Parar? Importante a participação de todo mundo, né? Cássio, vamos então ao tema do dia. Uma pesquisa divulgada por uma fundação alemã mostra que o Brasil é o segundo país com a maior proporção de pessoas que se consideram religiosas, atrás apenas da Guatemala. Explica pra gente aí o que caracteriza a religiosidade. Bom, obrigado, Rejane. A religiosidade, ela citou uma pesquisa que mostra que o Brasil é o segundo país mais religioso do mundo. Em primeiro lugar está a Guatemala. Como é que a gente conceituaria religiosidade? E aí, conceituando, você pode dizer se é negativo ou se é positivo. Vamos lá, Dalton. Para mim, a ideia de religiosidade, principalmente no meio cristão evangélico, é uma expressão negativa. É como se você dissesse assim, é o excesso de ser religioso. Porque, na verdade, esses termos são usados, por exemplo, a ideia de que o Brasil é religioso, tem muito religioso. É porque as pessoas têm essa visão espiritual. Isso. Mas tem que definir isso entre uma atitude espiritual, a religião como a norma e a religiosidade, para mim, como o excesso dessa é uma deturpação É uma deturpação do sentido da coisa. Por mais que a gente muitas vezes separa o espiritual do religioso e o relacionamento com Deus é o religar, que é o sentido de religião, é um relacionamento com Deus, é a religação com Deus, na verdade seria um relacionamento, uma busca de Deus, mas de compreender Deus. Claro que existe a Bíblia, existem os princípios, existem as normas. Eles são normas de princípios éticos para que a gente viva. Só que algumas pessoas vivem mais em cima dessa norma e começam a criar preceitos, como os próprios judeus criaram muitos preceitos, além daquilo que Deus tinha colocado, para que as pessoas sigam. Então eles já saem do princípio que é a busca de Deus para fazer uma normatização. E muitas vezes cobram de si mesmo e cobram dos outros em excesso. E perde a noção da busca de Deus, do relacionamento com Deus, da vida cristã. Agora, tem uma perspectiva, então, aí Gustavo, colocando você na conversa, né? Um aspecto positivo desse percentual de segundo colocado aí em termos de religiosidade, porque somos um povo, então, que busca o sobrenatural. Não é? Se você pega nações na Europa, por exemplo, há países ali, os países escandinavos, que o índice de religiosidade é baixíssimo. O grau de ateus, de pessoas que não creem no sobrenatural, é altíssimo. Então, no Brasil, nós temos um povo, uma população que busca a Deus. Não estou dizendo que busca certo, mas a religiosidade é mais ou menos isso, né? E depois a gente vai explorar isso que você falou da questão dos normas e preceitos, né? Você pegar isso. Mas tem um aspecto positivo, não tem? Sim, o doutor Dalton já deu até uma aula para nós dessa explicação de definição, né? Se nós pensarmos de religiosidade como a espiritualidade do coração do ser humano, é um fator muito positivo, né? Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser essa alma vivente. Quer dizer, então esse homem com o fôlego de vida de Deus precisa se relacionar com Deus, né? Praticar essa espiritualidade de forma correta e saudável. Quando nós pensamos nisso, né, que se Guatemala é o primeiro e o Brasil é o segundo, então somos um povo de sede do espiritual. Isso aí é positivo. Se nós formos para outra definição, como o doutor já começou a falar, que a religiosidade talvez seja o excesso, o desequilíbrio, ou mesmo uma busca do transcendental, mas sem ordem, ou ligado mais a uma regra do que realmente uma vida com Deus, aí a gente precisa repensar realmente no termo e ver o que né? Mas sim, se você pensa, como você disse, pensando na Europa, até mesmo em alguns lugares, até mesmo do Brasil, mas na Europa a religião que mais cresce é o sem religião, né? Então estão suprimindo essa sede, essa fome da espiritualidade para dizer não, então nós não precisamos, o homem não precisa do que é religioso, quer dizer, do que é espiritual, do que é transcendental, ele pode se resolver pelas suas próprias faculdades e aquilo que ele tem como desenvolvimento de habilidades próprias. Então, se nós pensarmos no Brasil, sim, temos uma excelente oportunidade,
né, de crescer numa espiritualidade saudável, pensando nesse sentido. E o ser humano tem uma dimensão espiritual. Claro que a necessidade espiritual, ela existe, né? É por isso que hoje em dia eles usam um termo espiritualidade no sentido mais amplo do termo, né? Porque as pessoas buscam o espiritual. O espiritual é uma necessidade do ser humano. Você viu que por que existem várias compreensões, como os próprios índios, de acordo com o conhecimento que eles tinham. Eles buscavam Deus, mas como eles não têm uma forma correta, a compreensão mais adequada do que seria aquilo, eles buscavam. Agora, a compreensão muitas vezes ficava deturpada, mas que a espiritualidade é uma necessidade humana, independente das pessoas quererem ser sem religião, elas não deixam de ter a dimensão espiritual, né? E terem um buraco muito grande nesse sentido na hora que eles não alimentam isso. Então, pegando essa conceituação, o termo religião, o Dalton mencionou, que é do latim religare, né? Essa necessidade de religação. Então, o religare, na realidade, é muito positivo, porque se o homem sente que tem que se religar com o sobrenatural, mostra que ele sente falta. Você falou de vazio, não é isso? Vazio. E outra coisa que eu falo, por exemplo, mesmo como psicólogo, mesmo como cristão, eu sempre busco, como psicólogo, o equilíbrio psicológico do ser humano. Mas nesses anos todos que eu venho buscando, eu cheguei à conclusão que só esse equilíbrio psicológico não é suficiente se você não tiver essa dimensão espiritual e esse princípio. Eu muitas vezes observei em mim mesmo e nos meus clientes, que na grande maioria são cristãos, que o espiritual faz uma diferença muito grande. Os princípios de Deus, os valores de Deus, o norteamento a partir disso é fundamental até para o equilíbrio. Porque o sistema psicológico do ser humano se divide na razão, na emoção e na consciência ética. E os valores éticos são fundamentais para o ser humano. E se esses valores são valores saudáveis, como os valores de Deus, você consegue um equilíbrio em cima desses valores. Então, só o psicológico, só o físico e o psicológico não resolve a coisa. Não. Você conseguiria um equilíbrio, mas esse equilíbrio depende dessa relação com Deus e desse nível. Aí você vai muito mais longe do que uma pessoa dita comum, no sentido em que ela não desenvolve ou não busca esse relacionamento com Deus. Ela fica num nível muito mais baixo, não só de compreensão psicológica, como de compreensão do sentido da vida. A vida fica muito mais reduzida. E isso já é uma necessidade humana. Agora, a possibilidade de distorção é uma outra questão. Aí que está, né? Vou lembrar de Apocalipse, né? Na carta, acho que é Éfeso, né? Lembra depois onde caíste? Sim, Éfeso, né? Retorna à prática das primeiras obras. Onde que a igreja caiu? Onde que os cristãos caíram nessa questão dessa religião que se deturpou, que perdeu o seu norte? Né? Porque o norte da verdadeira religião, nós entendemos que é Deus, que em Jesus Cristo nos resgata. Mas como que a religião começou a ter essa conotação negativa? A ponto hoje, se estamos no meio cristão evangélico, quando fala assim, fulano é religioso, tem uma conotação negativa, não tem uma conotação positiva. Você tem ideia? O termo religioso já ficou o termo com uma carga muito negativa. Na verdade, o termo religioso, no sentido geral, é esse termo, que o brasileiro é muito religioso no sentido de que ele valoriza a religião. Mas virou um termo negativo de ser religioso, como se for uma pessoa mais bitolada em determinadas coisas. E religiosidade vai para esse caminho. É o exagero disso. Agora, se você pegar, como eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos de pessoas fora, de filósofos, de gente fora do meio evangélico, eles veem a religiosidade como a espiritualidade. O que eu entendo como espiritualidade, ele fala que é sair da religião e entrar na espiritualidade. Sair das normas religiosas, que aí é uma visão negativa da religião, principalmente cristã, e ir para a espiritualidade. É sair disso. Na verdade, para mim, é sair dessa religiosidade e ir para a religião na busca do religar e da religação com Deus. Eles entendem isso ao inverso. E historicamente, você acha que a gente desviou onde? Porque na reforma foi a tentativa de voltar, essa né? Essa pergunta é muito difícil, né, de responder. O que a gente imagina, talvez eu possa, de Apocalipse, voltar para Gênesis. Se nós entendemos de novo, né, a formação do homem, façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1:26, quer dizer, Deus cria o homem
na sua comunidade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que o homem já existisse sobre essa espiritualidade, né? Para que ele estivesse nessa ligação. Aí a Bíblia vai dizer sobre o momento do pecado em Gênesis capítulo 3, né? Nós vemos ali o ato do pecado, o primeiro ato do pecado em Gênesis 3:6. E Gênesis 3:7 a Bíblia diz que eles agora tiveram seus olhos abertos, quer dizer, a consciência do pecado pela primeira vez, se viram nus, envergonhados, não só pelo ato físico, mas agora a vergonha na alma, quer dizer, a parte psicológica sendo também alcançada. E depois a Bíblia diz que eles cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A ideia de que o homem tenta pegar algo que estava próximo de si, com as suas próprias mãos, construir uma capa, uma cobertura para voltar a estar bem com Deus, voltar a estar bem consigo mesmo, voltar a estar bem com o próximo, ali Adão e Eva, quer dizer, essa tentativa do religar. Quando nós pensamos nessa fome do homem para Deus, isso é positivo. Quando nós pensamos nessa religiosidade que o Dr. Dalton está definindo muito bem, esse conjunto de normas e regras feitas pelo homem para tentar subir diante de Deus, algo negativo. Então a reforma veio no mesmo capítulo 3 de Gênesis, lá no versículo 21, a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele mesmo, né, pega ali, a gente entende ali a pele de um animal, né, tira a vida do animal, pega aquele animal substituto e veste o homem com aquela vida novamente, apontando para o sacrifício de Cristo, como ele realmente seria o único que poderia resolver. Então a reforma ela tem que vir de cima para baixo. Sim. Voltando para a história da igreja, nós pegamos os evangelhos há 2000 anos atrás, né, a vida de Jesus, ele veio trazendo toda a principal reforma, né, a maior de todas as alianças, a nova aliança, né, que Jesus ele é esse cordeiro, quer dizer, toda a sua vida, seu sacrifício, veio para trazer um modelo divino. E nesse modelo divino foi estabelecida a igreja. Não é mais agora só o homem se fazendo para Deus, né, ou se produzindo ou tentando colocar algum tipo de postura que agrade, mas recebendo realmente de Deus o modelo da restauração, da restituição, vinda por Jesus Cristo. E aí nós temos uma igreja de mais de 2000 anos que passa por flashes de, né, ou que ela, vamos dizer assim, ela foi completamente nova, né, em reforma ali em Jesus, mas depois uma igreja que vive durante muito tempo sobre um bom modelo, pessoas que vêm de uma vida completamente fora, né, de uma vida de paganismo ou de um judaísmo que se defendeu tanto com uma religiosidade feita pelas próprias mãos sobre aquilo que realmente era a vida de Deus, né, como uma verdadeira aliança. Então Jesus vem trazendo isso. Para o judeu ele restaura realmente essa conexão, para o gentil ele dá essa oportunidade de não ser povo, agora é povo de Deus. Então essa igreja é bem estabelecida. Agora, na história da igreja, nós vimos um homem tentando de novo fazer essas vestes com as próprias mãos, modelos, formas. Então acho que nós estamos sobre o modelo correto, sendo reformado em todo o tempo. Agora, por esses grandes... Essa reforma, você falou que Jesus veio trazer algo muito especial. A Suzane, que é de Ibirité, você é de Igarapé, a Suzane é de Ibirité, ela pergunta o seguinte: Jesus quis instaurar mais uma religião no mundo ou ele queria abolir a religião? Uma boa pergunta da Suzane. Aí vai ser uma definição do termo religião, se ela entender religião. Por isso que, por exemplo, é interessante que fala que no Brasil tem muitas religiões. Eu estava ouvindo uma pessoa falar, até um cara culto que estudou a história das religiões, ele fala que determinadas coisas que a gente chama de religião não é religião. Né? Por exemplo, são sistemas filosóficos. Sim. Eles são sistemas filosóficos, mas eles são incluídos no termo religião porque lida com a dimensão espiritual. Então, esse termo religião é um termo amplo. Se você pensar que Jesus, dependendo do que ela coloca, Jesus veio realmente recuperar a religião, no sentido do religar e da religação com Deus. Porque ele foi fazer a religação. O sentido exato do termo religião é esse relacionamento com Deus. Nesse sentido, ele veio realmente restaurar isso. Agora, se você pegar o sentido de religião como cumprir normas e fazer as coisas, então não é esse sentido que ele queria. Ele criticou. Sim, ele tirou o homem daí para colocar numa verdadeira conexão com Deus. Né? Ele não precisava ter criticado tanto os fariseus. Ele ia falar assim, não, vocês erraram só mais um pouco, diminui que o caminho é esse. Vocês erraram no excesso, mas o caminho é esse. Então, na verdade, ele quis trazer, ele veio religar, ele veio realmente fazer essa religação, que é uma coisa muito diferente disso. Só que o termo fica um termo muito... Agora, uma coisa que eu acho interessante são... Mesmo na vida espiritual, você tem níveis de maturidade. Você tem a infância, a adolescência, o adulto, a pessoa tem que crescer.
E eu acho que é muitas vezes mais fácil você pegar normas e seguir normas e começar a achar que você faz isso, do que o trabalho de buscar Deus. O trabalho de ouvir Deus. Né? Não que você não vai se basear naquelas normas, os 10 mandamentos estão ali, tem muitos princípios de Deus que estão ali, que são normas de conduta, mas Deus, além desse padrão ético, como você ensina um filho que dá o padrão ético, Ele quer que você faça aquilo por você mesmo. Ele quer que o seu filho te agrade, que a pessoa agrade. Isso é uma outra coisa que tem que ser colocada. Eu estava lembrando do texto lá de Atos 17, quando Paulo chega em Atenas, e eu acho interessante que diz o texto bíblico lá que Paulo, quando ele começa a falar para os atenienses lá na Areópago, ele fala assim: andando pela cidade, eu vi que vocês são extremamente religiosos. Como uma pegada boa para depois falar de Cristo, né? Será que se Paulo estivesse aqui no Brasil, o Gustavo, ele falaria a mesma coisa? Falaria. Porque tem igreja dessa, né, rapaz? Falaria assim. Eu não sei que tipo de exemplo que ele daria, né? Mas que ele falaria assim. Agora, até continuando no que o Dr. Dalton disse, uma das expressões dessa religiosidade morta é como se fosse realmente uma preguiça espiritual, né? Alguém não quer realmente entender, não quer crer, ele não quer se desenvolver sobre uma crença genuína e adequada. Ele quer muletas espirituais, ele quer situações de comportamento externo, né? É água que é poderosa, é a rosa que é ungida, são alguns aspectos, né, que são muito mais físicos do que realmente espirituais no coração. Então, talvez Paulo, ele começaria para ganhar o povo brasileiro dizendo: olha, a espiritualidade de vocês é alta, vocês têm sede. Mas provavelmente ele falaria também, há um sincretismo muito grande. E nós precisamos de voltar aos fundamentos da verdade do Evangelho. Essa fé, religião morta, ela é confortável, entenda, assim, porque a pessoa não tem que se abrir. Porque como ela pega aqueles ritos, aqueles mantras, que tem mantra gospel também, tá cheio de mantra gospel aí. Né? A gente não está falando de denominações, nós estamos falando da igreja em geral, quer dizer... E a pessoa se fica na zona de conforto, assim, eu não preciso me abrir, eu vou na reunião lá da religião e tudo, não me exponho, né? É um compromisso, né? Eu vou na igreja todo domingo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo do cominho, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, tipo assim, isso até, uma parte da rotina, do hábito, ela é boa, até na nossa vida como um todo. Só que no caso da questão espiritual, você tem que ter o hábito, a organização, mas tem que ter a busca interior. Porque se ficar só no exterior, no hábito, você perde a qualidade da vida, que é exatamente a religação com Deus. E aí você pode se correr o risco de cair na ideia de criar aquele sistema como se aquilo fosse a verdadeira religião para si mesmo, e impor aos outros. E aí você sai da graça e começa a entrar as pessoas na lei. Porque é muito mais fácil o ser humano viver na lei, ainda mais quanto mais ele for, mais rigoroso ele for, pelo menos na ideia de tentar viver na lei, do que viver na graça. Porque na graça, o que é que eu fiz? Aqui, pelo menos, eu estou fazendo alguma coisa. É o mérito meu. A graça é dádiva de Deus. Mas aí, como é que eu fico com isso aqui? E qual que é a garantia que Deus vai gostar de mim? Aí a pessoa, muitas vezes, por isso que eu acho que essa sensação de performance, né, que a lei traz, né, que o conjunto de regras traz, né? E não é isso que é a salvação, né? E uma coisa interessante, que Jesus não veio criar uma coisa. É um processo. O Novo Testamento... O Deus pegou lá desde a criação do ser humano para chegar em Jesus e um desenvolvimento espiritual. E outro perigo até mesmo dentro das igrejas é a terceirização, né? Hoje nós temos uma sociedade muito assim. Talvez a gente não lava tanto carro, não faz tanta comida em casa todos os dias, né? Nós terceirizamos o serviço. E a gente não pode terceirizar a vida cristã. Quer dizer, alguns estudam a Bíblia, eu vou lá só para assistir. Alguns oram, eu vou lá para colocar o meu pedido de oração. Isso é na nossa igreja. Alguns adoram, que é uma grande banda hoje, que benção, então eles vão adorar por mim praticamente. O conceito levita, né, Gustavo? Levita virou o pessoal que trabalha com música na igreja. Né? Como se o povo de Deus não fosse chamado para adorar espírito em verdade em todo o tempo, se tornando um povo levítico, né? Um povo que adora a Deus em todo o tempo. Falar em levita, ouvir a musiquinha? Para acabar o primeiro bloco. Mas depois a gente volta conversando. Não sai daí, nós vamos tomar uma aguinha e voltamos já com o nosso bate-papo.
Voltamos com o nosso bate-papo. Hoje conversamos sobre religião, religiosidade. A religião é positiva, é negativa? E a religiosidade, ela é necessariamente negativa? Bom, vamos contar com mais uma pergunta que vem da nossa redação, da nossa querida Rejane. Vamos lá? Ô Cássio, muitas pessoas acabam se apegando muito à religião, na forma do líder religioso, e acaba se esquecendo de quem é verdadeiramente Deus. Há alguma passagem bíblica que condena a religião? Boa, Regiane. O que é interessante, a gente tem mesmo a conotação negativa de religião, né? Fulano é religioso. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li, início da década de 80, livros evangélicos, o título, até lembro o autor, Fritz Ridenour, um livro da Mundo Cristão, que o título era Como Ser Cristão Sem Ser Religioso. O livro já me induzia a pensar o seguinte: se eu sou religioso, eu não sou um bom cristão. Agora, a Bíblia condena a religião, especificamente? Tem um texto que fala... Mas talvez se a gente pegar a pergunta dela, ela começa falando sobre essa questão de líderes religiosos, né? Então, talvez a gente volte de novo para a ideia de regras externas ou de uma preguiça espiritual, ou mesmo até de uma terceirização. Quando eu confiro tudo a uma pessoa só, aqui, quer dizer, o que ele diz, a forma que ele fala, a forma que ele se comporta, é toda a religião que eu preciso para poder me religar a Deus, a ter a minha comunhão com Deus, ela se torna uma situação perigosa. Jesus até chega a dizer, olha, ninguém chama mais mestre, porque vocês têm um mestre só. É claro que nós temos o dom de mestre dentro da igreja, nós temos professores, pessoas que nos ensinam, mas ele está dizendo o seguinte: se alguém se levantar na comunidade e dizer que só ele tem a revelação divina de como estar-se diante de Deus e com Deus, é seita, é uma religiosidade morta, não aceite isso. Né? Então ele está falando até do pai espiritual também, existe cobertura, mas nós somos gerados em Deus. Então volta assim àquela situação. A religiosidade, por exemplo, nesse líder religioso, que eu olho para ele, eu só o imito, e o Deus do fulano é o único acesso que eu tenho a Deus, eu vou perder até mesmo uma oração tão simples e mais poderosa que Jesus fez, talvez, nos ensinando, né? Pai nosso que estás nos céus. Ele nem disse meu pai ainda, que era o pai unigênito. Ele disse Pai nosso que estás nos céus. Ele estava dizendo, eu tenho acesso e eu vim para abrir o acesso a toda essa família da fé. Né? Pai nosso que estás nos céus, então ele vai fazer essa amplitude. Nesse sentido de religiosidade, que uma pessoa representa o caminho correto, e se não for com ele, todo mundo está errado, sim, a Bíblia condena esse tipo de religiosidade, sim. Agora, a religiosidade que é Cristo nos ligando ao Pai, nos ensinando todos os dias, é uma excelente religiosidade. Eu acho legal que Jesus, ela fala de passagens bíblicas, né? Eu acho que Jesus, eu não lembro especificamente ele criticando a religião. Eu lembro de alguns versículos, por exemplo, Tiago, que fala até da verdadeira religião, né? Pura e sem mácula, acho que é Tiago 1,29, né? Que é ajudar os órfãos e as viúvas, né? E ser santo, né? Uhum. Então fala que existe uma boa religião, né? Mas eu estou falando de um aspecto mais ético, mais social. Mas estou lembrando Jesus em João 4, que eu acho interessante que Jesus quebrou paradigmas da religiosidade, por exemplo, paradigma geográfico. A mulher samaritana ali, né? Uhum. Porque ela fala assim, que local que eu devo adorar? Uhum. Né? Que local? E ele já quebra isso aí e fala assim, ó, não tem local, nem forma, né? Eu acho que a questão... A origem, né? Tem origem. Do coração, né? Exato. O seu coração é ligado diante de Deus, não é nem no monte, como diz o samaritano, nem os judeus, como dizem no templo, mas você tem um sermão da montanha também, ele dizendo, né, uma das expressões mais fortes da espiritualidade é a oração. Quando você orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar nos pés, em pé nas sinagogas ou nas praças para serem vistos dos homens. Vai para o teu quarto, quer dizer, vai para o secreto, não exatamente só no quarto, mas liga o seu coração com Deus, esteja ligado, Ele está contigo, se comunique com Ele. Na questão das esmolas, é também, né, uma parte religiosa, né? Ele fala, não sabe a mão direita o que faça a esquerda. Né? Então ele vai conduzindo a espiritualidade genuína e saudável. O Tiago fala, a verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas, mas não pode fazer marketing em cima disso, né? Quer dizer, ajuda, mas não faz marketing. Então é muito mais corrigir ao princípio correto do que... É muito interessante porque a mesma coisa que você ajuda, você pode... A ideia do marketing é essa, porque você pode orar, mas orar na prática. A oração é a mesma, a oração é a mesma. Só que você está orando a oração a Deus, mas e querendo ganhar um crédito quem está ali te ouvindo. Olha como é que ele é religioso. Aí o negócio já deturpa o sentido, porque se é para orar dentro do quarto sem ninguém ver, não dá status. Né? Não tem marketing nisso, né? Você está ali sozinho com Deus e ninguém está te vendo, ninguém está falando que você é um homem de Deus, porque você está ali
prostrado orando a Deus. Esse é o sentido da coisa. Esse é o sentido da busca direta com Deus. Agora, é claro que a oração em si é boa, mas a utilização, esse é que é o problema das questões dentro da dimensão espiritual. A coisa em si é boa, mas ela pode ser mal utilizada. Os fariseus faziam coisas boas, né? Quando Jesus falou com ele que eles davam o dízimo do cominho, das hortaliças, ele não falou com ele para não fazer. Né? Ele falou, continua fazendo, mas não seja justo. Não para de fazer, né? Mas seja justo. Porque tem um discurso assim, não vou à igreja não, que só tem pecador, e religião é coisa de homens. Né? Aí começa a igreja do eu sozinho, ou do desigrejado. Como se a religião, nesse aspecto da congregação, da comunidade, uma série de direcionamentos, fosse ruim em si. Não é ruim em si. Não. O termo religião ficou negativo, principalmente para aquelas pessoas que querem distorcer ou denegrir a religião, porque historicamente muita coisa foi feita em nome de Deus. Sim. E aí as pessoas vão dizer a religião é ruim. Mas se você pegar nesse sentido, a ciência pode ser ruim porque ela colocou 2 bombas atômicas lá no Sim. Japão, quer dizer, e muita coisa que a ciência criou é utilizada, mal utilizada. Então, a ciência como um todo é ruim, a religião como um todo é ruim se você pegar nessa dimensão. Agora, que existam erros que, no sentido da instituição religiosa, existem, mas você não vai julgar tudo fora. Da mesma forma que você não vai julgar a ciência toda fora porque criaram uma bomba atômica, né? E julgaram lá no Japão. Quer dizer, não vale nada, é um mau uso da ciência. Então, só que as pessoas pegam isso dessa forma. Você falou religião, tanto que as pessoas usam de forma geral espiritualidade. Elas não usam mais religião. Vamos colocar nossos queridos telespectadores e telespectadoras na conversa. Continuando, a gente já tinha falado da Suzane de Ibirité, agora vamos para o Paraná. O Maurílio, lá do Paraná, que é da cidade de Maringá. Maurílio, deve estar frio aí, hein, rapaz? Se aqui em Belo Horizonte está frio, imagina aí em Maringá. Um grande abraço a todos aí do Paraná. Ele pergunta o seguinte, ele afirma o seguinte: a igreja de hoje é religiosa que nem os amigos de Jó. Tradição, experiência e legalista. Pouca revelação e muita carnalidade. E ele fala, fique na glória do Deus Pai. O Maurílio pegou pesado aqui. Né? Ele está falando, comparou com os amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles ficavam jogando peso em cima de Jó, né? Quase colocando Jó, a culpa né? nele, né? No final das contas, os 3 estavam colocando a culpa nele. Eles não sabem o que ele fez, mas alguma coisa errada ele deve ter feito, para estar passando aqui. Isso. Mas tem igreja que faz isso, Dalton. Se você está com um problema, é porque você teve alguma coisa. Você sabe uma coisa que eu acho mais negativo, muitas vezes na influência do líder religioso, é ele não amadurecer as pessoas. Porque você pode ser, qualquer contexto, mesmo numa empresa, você pode ser um líder que mantém as pessoas dependentes e um líder que amadurece as pessoas. Um líder que mantém as pessoas dependentes é alguém que, na verdade, quer controlar. Né? E na medida que as pessoas, você não ensina a vida espiritual, você não ajuda a pessoa a buscar e só dá ela a coisa pronta, ela fica agarrada em você a vida inteira. Só abrir um parênteses político, eu adoro falar político. Abrir um parênteses político. É assim na política também, viu? Fecha parênteses. Na verdade é sempre isso, aquela ideia de você criar um grupo que te agarrado em você. Isso não é uma atitude adequada em contexto nenhum. Dentro do aspecto da igreja, da dimensão espiritual, isso é pior ainda. Você deixa a pessoa mais ignorante, né? Mais dependente nisso. Não dependente de Deus, dependente de você. Né? Vamos lá. Tem uma pessoa que é de Goiás, o Ademar sempre manda mensagens aqui, diz assim, para mim a verdadeira religião está em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um texto lindo lá de 2 Crônicas, né? O Ademar fala que essa religião é verdadeira. Vocês concordam com o Ademar? Sim, um versículo maravilhoso para falar como podemos estar em contato com Deus, né? E é interessante a religião também de uma forma saudável, então, é a resposta do homem realmente a chamada divina, né? Quando a gente acha que nós estamos chamando a atenção de Deus, a gente talvez perdeu o contexto de toda a criação, né? Deus
Ele nos cria, ele chama a nossa atenção por quem Ele é, pelo seu amor. A Bíblia chega a dizer que até os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos, até na criação Deus se revela. As misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Então, a graça, uma das definições de graça de Deus é a espontaneidade de Deus de vir ao nosso favor. Então, Ele vem. Né? E a verdadeira religião é uma resposta a esse convite divino. Então, esse versículo está falando sobre isso, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é um grupo de pessoas que se reúne, montam-se um conjunto de regras exatamente, dizendo, vamos fazer para que nos tornemos. Isso foi talvez até a Torre de Babel, né? Para si mesmo. O povo reuniu-se ali para si mesmo. Mas quando esse povo se reúne, né, com essa fome de Deus, para buscar a Deus conforme Ele tem chamado esse povo, né, no chamado para estar com Ele, aí a nossa resposta a Ele libera toda a reforma que nós precisamos, toda a cura que nós precisamos, toda a saúde, não só no contexto espiritual, mas é como o doutor também disse, né, a espiritualidade bem, vamos dizer assim, resolvida, aí vem vindo para a nossa parte psicológica, a nossa parte que vai para a nossa família. Sararei a vossa terra, vai curar tudo. Né? E é interessante esse. Agora, duas coisas interessantes que eu estava pensando, como ele falou, é o seguinte, um dos modelos dessa religação na viração do dia, Deus vinha encontrar com Jó. Claro que é aquela história, ele vinha encontrar com Jó no sentido que mas Jó ia encontrar com ele, né? Tanto que no dia que ele veio encontrar com Jó estava escondido, por isso que ele falou, onde você está? Quer dizer, essa busca dessa ligação. E Jesus é outro que veio encontrar, quer dizer, claro que no sentido dele ter que vir, ele veio encontrar, mas a ideia é essa dinâmica que ele tinha, como ele tinha com o discípulo dele. Esse, na verdade, é o verdadeiro sentido da palavra religião. Ela virou um sentido institucional, né? Como assim, empresa, religião, política, então virou um termo institucional. Mas o sentido profundo do termo é essa orgânico, né? A gente até chama evangélico, né? No IBGE é como se fosse mais uma religião, né? O evangélico, né? Mas o Paulo cita lá em Romanos 1,16, se eu não me engano, dizendo, eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer dizer. É a ação divina, é a resposta do homem, é essa ação de poder realmente ligar ao homem a um relacionamento pessoal e saudável. Jesus também disse isso, né? Ninguém tem maior amor do que este dar a vida pelos seus amigos. Ele veio em nosso favor, né? Ele veio sendo Deus, em nome de Deus, para se ligar com o homem de novo. Aí ele disse, mas não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto. Quer dizer, eu vim, a reciprocidade de vocês ela é muito importante, né? Porque vocês são meus amigos que fizeram o que eu vos mando, mas eu tenho dito, vocês não são servos, são meus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, vocês têm chamado, e saibam, eu vim até vocês, e vocês estão respondendo, se tornam um discipulado, que é a verdadeira vida com Deus. E é interessante que a relação, eu falo que Deus não é autoritário nesse sentido, ele vem até você, mas ele para num lugar e espera que você venha. Né? Porque aí é que entra aquela história. Eu falo que Deus está com a mão estendida para você, mas se você não levantar e pegar a mão dele, ele não vai te pegar pelo colarinho. Até no arrebatamento vai ser assim. Até no arrebatamento. Ele vai vir, agora vem, gente. Olha, a pessoa não disse quem mandou a mensagem, mas está pedindo para eu esclarecer. Boa tarde, o que o apresentador quis dizer com mantra religioso? Eu falei mantra gospel, né? Eu fui mais específico ainda. É porque às vezes o evangélico... Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo... Ele critica alguns credos que tem... Por exemplo, você tem algumas religiões orientais que as pessoas ficam repetindo sons, né? E fica repetindo aquilo achando que aquilo, eles entendem que aquilo vai mexer com o sobrenatural. E tem muitas igrejas evangélicas, as pessoas repetem as coisas, não estou falando de orar em línguas, não estou falando que repetem frases prontas, as pessoas não têm noção do que estão falando e ficam repetindo aquilo achando que aquilo vai mover o sobrenatural. Né? Apenas uma repetição, me permita dizer que na maioria dos casos me parece que são vãs repetições. Jesus mesmo disse isso. Né? Mateus 6, 7, né, se eu não me engano, ele diz, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque achando que no muito falar serão ouvidos. Né? Então,
São duas situações, talvez. Uma é o chavão, né, que a gente tem que tomar cuidado com ele. É o que você está falando, essa frase que pode ser usada, que nós podemos usar, mas sem realmente o significado correto. Pega, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você pegar o contexto, você pegar o contexto de Paulo, ele sem passar fome, pensar tem que ficar na abundância. Quando a pessoa fala, posso todos aquele que me fortalece, você está pensando na parte boa da história. Posso trocar de carro, posso trocar de apartamento. E aí fica aquele negócio, né? Como se você acha que pode, você vai cair as coisas do céu para você, e você não vai trabalhar e vai juntar o dinheiro e vai fazer as coisas. Aí fica um negócio muito... um mantra nesse sentido de você criar a palavra mágica. Exatamente. Fica sem um verdadeiro sentido. Né? E isso é um nível de imaturidade psicológica. Isso é imaturidade. Você coloca as pessoas na imaturidade. Em vez de ensiná-los a buscar Deus, a refletir, a se colocar diante de Deus, de acordo com a vontade de Deus, aprender a caminhar, ela fica como eu falo que muitas vezes, um adulto que foi uma criança não bem educada e que tem 40, 50, 60 anos e é imaturo e vai, apesar da idade cronológica. Isso acontece no tempo de vida cristã, né? Você pode ter 10, 20, 30, 50 anos de vida cristã e não ter crescido espiritualmente. Não é só o tempo de casa, né? Paulo com os Coríntios falou isso, né? Eu vejo que vocês deviam estar crescendo, mas continuam carnais. Quer dizer, tem alguma coisa errada. Vocês deviam ser espirituais, deviam ser maduros. Não, eu estou te dando leite quando era para te dar uma comida sólida. Mas sólida, um alimento. Uma analogia simples do desenvolvimento do corpo é que o corpo precisa ter bem alimentado e ter boa atividade. Isso. Né? Se o cristão ele não for bem alimentado, né? Nós entendemos o melhor de todos os alimentos, a palavra de Deus. Sim, claro. E não se mover à altura dessa palavra, né? Ele pode perder a sua capacidade de desenvolvimento, mesmo tendo todo o potencial para isso. Sim. Né? E por isso que eu falo, muita gente decepciona com Deus. Porque Deus não fez aquilo que ele achava que ele deveria fazer, como se ele fosse o gênio da lâmpada. Cria uma expectativa que eu chamo de ilusória até em relação a... Ô, Vanessa. Sim? Pauta boa, anota aí, por favor. Peraí. Decepcionados com Deus. Ok. Eu quero chamar os dois aqui na próxima, porque é uma pauta interessante. Muito. Pessoas que se decepcionam com Deus. Às vezes até mesmo dentro da igreja, né? Como o doutor falou sobre a questão das fases, né? Como é no psicológico, também é no espiritual. A pessoa no novo convertido é aquela facilidade, ele não está lendo a Bíblia todos os dias, talvez ele abre, Deus já fala com ele já pensa em algo, Deus traz um milagre. Passa-se um período, como que fosse a fase da infância para a adolescência, Deus fala o seguinte, olha, vai lá e faz, eu vou estar contigo. Não, mas antes eu chorava, né? Vamos só dar um exemplo. Eu chorava, eu já vinha a mamadeira do milagre, né? Já vinha na hora. E agora eu preciso ir, eu preciso me mover. Quer dizer, é a forma de Deus como nosso Pai nos levar ao desenvolvimento da maturidade. Da fé, né? História, não tem jeito. Ele vai te... Mas economiza aí, porque não vamos fazer um programa só sobre isso. Vamos só, continuando aqui no nosso pauta, eu vi mais uma pergunta da Rejane, direto da nossa redação. Ô Cássio, nós sabemos que há várias religiões espalhadas pelo mundo afora, mas a Bíblia, ela destaca alguma religião? Ela aprova alguma religião específica? Boa questão. Porque, por exemplo, o cristianismo é a melhor religião? Não existia cristianismo na época da Bíblia, né? Assim, pelo menos a expressão não tinha, né? Cristianismo. Eu acho que, do meu ponto de vista, tanto o Velho como o Novo Testamento, aquilo é uma história. Deus cria o ser humano, depois tira um ser humano, que é Abraão, dentro de um contexto para criar uma nação, para depois criar um país. E eu falo que Deus faz igual a gente faz com o menino. A racionalidade dela desenvolve do concreto para o abstrato. Então, a Bíblia inteira é um processo. Não era para separar o que você tem de judaísmo com cristianismo. Era tudo uma continuidade. Só que entre o tempo de Jesus vir ao mundo e aquele tempo de 400 anos entre o Velho e o Novo, sem o templo, sim, as pessoas, do meu ponto de vista, as pessoas voltaram para a Torá, começaram a fazer grandes interpretações que para mim distorcem isso. Quando Jesus chegou, eles não reconheceram ele como uma continuidade. Mas, na verdade, é uma continuidade. Então, o cristiano não era para ser cristianismo. Isso. Era para ser o judaísmo e o cristianismo, uma continuidade dessa coisa. E é um desenvolvimento, porque aquela história, quando mata o cordeiro físico por pecado, Jesus é o cordeiro. Né? Quer dizer, ele só estava ensinando, menino, o que é? Cordeiro é isso, ele ensinando no concreto e depois vai subindo o grau de espiritual. Na verdade, é um desenvolvimento, é uma coisa só. Tanto que você está no mesmo livro,
E, apesar do judeu ter um livro só a parte do Velho Testamento, mas é uma continuidade. Então não é uma religião no sentido de seguir o cristianismo como uma religião. É uma busca de Deus, é uma religação de Deus. E para mim, na minha concepção, o cristianismo esse conjunto bíblico inteiro é o caminho de Deus. Agora, existem para mim, o ser humano busca caminho. Para mim, todas as outras religiões são a espiritualidade do ser humano tentando entender Deus a partir daquilo que ele dá conta e conforme ele foi ensinar. Para mim é exatamente isso, mas é o caminho que leva a Deus. Não no sentido de religião, de ter que cumprir aquilo, mas de uma busca de aproximação de Deus. Para pautar isso, João capítulo 17, versículo 3, diz, Jesus próprio diz, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, talvez se nós pegássemos até esse contexto do velho com o novo, né, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Eles tinham essa fala muito forte no Velho Testamento, o único Deus, o Senhor. Então, conhecendo o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste, está aí o resumo de toda a religião. Não é mais o caminho que o homem tenta se voltar a Deus, mas é o caminho que Deus fez, do Velho ao Novo Testamento. Essa ação divina, né? Quer dizer, de cima para baixo, não como as outras que são de baixo para cima, né? Quero agradecer demais, Gustavo, obrigado, Dalton Ricaldoni. Um papo gostoso, voou o tempo aqui, né? Depois a gente vai fazer outras pautas, já até marcamos um do Decepcionado com Deus. E tenho certeza que você também em casa gostou. Eu gostei muito do nosso bate-papo. E amanhã voltaremos aqui 12h15 na Rede Super com mais um programa Bate-Papo. Que Deus te abençoe, Ele te guarde e até amanhã. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.